Se você, como eu, está tentando reconstruir a sua vida e não está conseguindo, podem ser as brechas que ainda estão abertas na sua vida. Esse foi um trecho dentro do livro de Neemias que eu não tinha me atentado e que Deus trouxe ao meu coração, chamando a atenção para que eu pudesse me olhar com um olhar mais atento. Quando a gente para se analisar e a gente percebe a história que a gente está vivendo e da onde a gente está vindo, uma das coisas que a gente faz é meio que tampar os olhos para algumas situações e deixar passar. Porque não tá, às vezes, afetando a gente, não tá causando nenhum incômodo. Mas quando a gente coloca uma lupa na nossa vida, porque a gente quer nos reerguer, a gente quer reconstruir a nossa história, a gente precisa olhar com mais atenção. E de repente, ao olhar com mais atenção, nós encontramos brechas. Brechas são lugares em que você está construindo alguma coisa e ficam buracos, né? E aí você olha, sabe aquela parede que você olha e fala assim, nossa, aqui tem uma brecha, no muro tem uma brecha. E essas brechas, elas abrem espaço para que bichos ou infiltração acabe tomando conta daquele espaço. Bom, ao analisar a minha vida, eu percebi que eu tinha algumas brechas. E são brechas que não são grandes, não causam um estrago tão efetivo assim, né? Algo tão significativo, mas que, se forem constantes, vão ser iguais àquela infiltração que vai tomando um pedaço da parede, depois toma outro pedaço, até ela aumentar e ela vai ganhando força, até que você tem que quebrar a parede inteira e reconstruir. É exatamente isso. Lendo o livro de Neemias, que é o que dá base para a nossa jornada de 52 dias de transformação, nós estamos no dia 6. E para hoje, o que ficou muito forte para mim foi sobre essa questão da brecha, porque os inimigos de Neemias olharam para ele reconstruindo o muro e falaram assim: olha, ele não deixou nenhuma brecha. Se você for ler o livro depois, Neemias 6:1 fala exatamente sobre isso, que chegaram os inimigos, olharam que eles estavam reconstruindo o muro, que eles não tinham deixado mais brecha nenhuma, então eles não tinham como atacar. E aqui ficou muito forte no meu coração exatamente isso. Aonde estão as brechas que nós devemos fechar para que os inimigos não nos ataquem? Às vezes a gente acha que inimigos são pessoas, né? Mas não necessariamente. Vou te dar um exemplo. Eu gosto de trazer para o prático, para a gente poder olhar para a nossa situação agora e sair do buraco. Então, quando você está na síndrome do pânico, na ansiedade, na depressão, aonde você não tem força para nada, entender que combater as brechas não é lutar com algo, com um monstro gigante, mas são gotinhas. É um vazamento, um pequeno vazamento que fica ali batendo e incomoda, atrapalha. Então é isso. Você vai olhar para tua vida agora e vai olhar quais são as brechas que estão pingando constantemente e atrapalhando tua jornada. Por que eu falo isso? Eu sempre fui uma pessoa sedentária, tinha uma aversão muito grande a esporte. E uma das coisas que eu descobri é que uma das brechas vinha exatamente da falta de fazer exercício. Olha como o nosso corpo, ele é incrível, ele é uma máquina muito bem planejada. Deus foi magnífico quando criou o corpo humano. E nós precisamos entender que nós temos alguns hormônios, né, que se desenvolvem conforme a gente vai vivendo. Então, para aquele que todo mundo comenta, né, você vai desenvolver dopamina quando você fica ali, dopamina barata no celular, olhando um monte de vidinho e tal. Só que o corpo não tem só dopamina. O corpo tem adrenalina, dopamina, ocitocina. Então, são hormônios que a gente vai desenvolvendo com pequenas ações durante o dia. E olha que interessante quando a gente analisa que, por exemplo, a síndrome do pânico, foi o primeiro que eu desenvolvi, depois evoluí para ansiedade, depois para depressão. A síndrome do pânico me deixava em estado de alerta. Toda vez que o meu corpo sentia que ele estava com a adrenalina alta, ele entendia que ele estava em estado de risco, de perigo, e me desencadeava uma crise.
Eu cheguei a tal ponto em que, em 2020, eu tava grávida do meu terceiro filho, e eu comecei a desmaiar. Eu lembro de, assim, quadros aonde, na verdade, eu já vinha desmaiando e grávida dele, isso acabou acontecendo bastante também. Mas eu desmaiava, eu tava em pé, eu lembro de um quadro específico, onde eu tava em pé, encostada no móvel, assim, na sala de jantar da minha mãe, e a minha sobrinha conversando comigo, e a gente batendo papo, brincando, né? E aí, ela pequenininha, ela chegou perto de mim, olhou e falou, vovó, corre que a tia tá mal. E aí, eu não ouvi, né? Eu simplesmente estava em pé e eu apaguei e caí pro lado e desmaiei. Então, ou seja, eu entrava num quadro tão intenso de estresse, de pico de estresse, que minha mente saturava e desmaiava. E por que eu tô te contando isso? Para que você entenda que às vezes a gente acha que a gente está protegendo o nosso corpo e nós estamos deixando o nosso corpo num estado de comodidade tão grande que está piorando o quadro dele. Era isso que eu pensava. Um dos hormônios que o nosso corpo desenvolve é a adrenalina. E toda vez que eu começava a fazer exercício, porque eu falei que eu sou sedentária a vida inteira e sempre tive essa indicação médica de fazer um exercício físico e eu começava. Só que o que ninguém sabe é que uma das coisas que acontecia era, que eu só fui entender agora, eu começava a atividade física, eu começava a me exercitar, meu corpo aumentava a adrenalina dele, eu entrava em estado de pânico, porque eu achava que eu ia ter um infarto, que eu ia desmaiar, que meu corpo ia entrar em colapso, qualquer coisa do tipo. E eu me dava palpitação, tremedeira, a perna bambeava, meu corpo amolecia. Por quê? Porque eu achava que era o fato de estar ali fazendo exercício, eu tinha alguma condição que me deixava incapaz e eu não poderia fazer. E é tão engraçado que essa foi uma brecha que durou por anos na minha vida. Anos. Eu lutando para fazer um exercício físico e eu não conseguia. Porque eu tinha crises de pânico fortíssimas quando eu começava a me exercitar, porque minha adrenalina subia. Só que eu não conseguia identificar que a adrenalina que estava subindo para o meu corpo naquele momento do exercício era uma adrenalina boa. Ela precisava estar ali. Até porque a adrenalina, quando ela desenvolve, ela não desenvolve só a energia do corpo, ela ajuda com a questão neurológica. Então você começa a criar conexões neurais mais rápido, você tem mais energia, você tem mais disposição, seu cérebro trabalha com mais clareza, tem muitos benefícios. Só que, como eu vinha de um quadro onde qualquer adrenalina me levava para o limite, então eu desmaiava e eu caía, quando eu entrava com uma adrenalina boa, meu corpo não entendia a diferença. E eu dava brecha para exatamente esse quadro, falando assim, olha, eu não posso, não tô bem, então eu vou ficar aqui. E aí eu entrava num quadro que era um círculo vicioso. Porque eu começava a passar mal, eu ficava cansada, vivia cansada, eu era uma pessoa extremamente cansada. Com cansaço, eu vivia deitada, com o fato de estar deitada sempre em um lugar fechado, apagado, porque eu queria descansar a cabeça. E aí, nesse ciclo todo, você acaba comendo mais, e você acaba engordando mais, e aquilo vai virando uma grande de uma bola de neve. Então, uma brecha pequenininha, que eu não entendia, virava um quadro gigante na minha vida. Tomava aquilo, sabe, dentro de mim. E isso é o que acontece na nossa vida em diversas áreas. Exemplo, às vezes a gente tá ali já sobrecarregada, porque quem tem a cabeça ansiosa, quem tem síndrome do pânico, vem desse quadro de depressão, uma das características é o excesso de pensamentos. A gente pensa demais sobre tudo, muito sobre tudo. E o fato da gente ficar rolando o feed e recebendo notícias de 3 em 3 segundos é enlouquecedor. Traz uma sobrecarga mental, traz uma sobrecarga física, emocional, que nós não precisamos. E uma das coisas que eu coloquei na minha mente, que eu fiz, foi tirar as brechas que atrapalham a minha reconstrução.
Eu tirei já há mais de 10 anos, eu não tenho televisão na minha casa. Quer dizer, eu tenho a televisão, mas hoje eu uso como tela do meu computador, porque eu não uso televisão. Não tenho canal aberto. Às vezes eu assino streaming quando é final de ano para as crianças assistirem, mas é muito raro, porque na nossa rotina a gente não usa televisão. Redes sociais extremamente controladas, às vezes eu dou um tempo. Por quê? Porque eu entendo que a minha mente, ela tem um limite. E eu não posso passar desse limite. Porque senão eu sei as consequências que eu vou viver desse limite. Então, quando eu coloco essas brechas, eu estou dizendo para o inimigo assim, olha, aqui acabou. Você não entra mais aqui. A partir de agora, quem entra, quem governa aqui sou eu. Tá tudo fechado, tá tudo dominado, controlado. Então, a partir de agora, eu reconstruindo o meu muro, eu não te dou mais liberdade de entrar pro lado de cá. É igual dieta. A dieta é assim, a gente começa a fazer dieta, aí a gente vai lá e... vou numa festinha, hoje eu vou comer brigadeiro. Aí você fala assim, já comeu brigadeiro mesmo? Então à noite eu vou pedir uma pizza. Já que comi uma pizza ontem, então hoje eu vou comer um lanche. E aí você começa a abrir concessões. E aquilo que era para ser pequeno, apenas um brigadeiro, virou o seu sobrepeso por mais um bom tempo. A vida é assim e a gente precisa entender isso. A brecha, ela precisa ser fechada não para o inimigo, mas para a nossa proteção. Assim como a lição de ontem foi proteja os seus muros, quais são os muros da sua vida que estão caídos, a lição de hoje é feche todas as brechas. Você levantou um muro, você reconstruiu aquilo que estava quebrado, então fecha as brechas. Não deixa nada pendente. E não dê oportunidade, sabe? Quando voltar aquela vontade excessiva de você, hoje eu não quero fazer nada, às vezes eu tenho muito disso também. Eu tô tão sobrecarregada, tão cansada, que eu falo assim, olha, eu não quero fazer nada hoje. Eu não quero, eu quero ficar largada, eu quero ficar quieta, não quero ouvir barulho e tal. Mas mãe de 3 crianças, você não tem muita escolha. Você tem que viver a vida. E aí você volta a viver a vida e esse movimentar da vida te coloca em movimento e te tira daquele buraco que você está vivendo. Então não dê brecha para sua vida. Seja como Neemias foi com um muro. Ele sabia que ele tinha inimigos atacando o tempo todo. Então ele fechava as brechas. Nós temos inimigos que nos atacam o tempo todo. Às vezes não são pessoas, às vezes são situações, mas nos atacam. Então nós temos que entender que nós precisamos fechar essas brechas para que a gente possa reconstruir a nossa vida. Se esse vídeo de hoje fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu quero saber, junto com você, quais são as brechas que você tem que refazer na sua vida. Quais são as brechas que você tem que fechar na sua vida para que o inimigo não te ataque mais e você consiga concluir a construção desse muro. Um grande beijo, até o próximo vídeo.